Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Universidade Estadual do Ceará, 2025, sobre cálculo de fórmula mínima, fórmula molecular e, a partir deles, a determinação da massa molecular. Ok? Então, uma questão de Química geral, bem típica desse assunto, onde a partir da combustão de um composto orgânico, você tem a geração de CO2 e água, e a partir daí você começa a determinar o número de mols de carbono, de hidrogênio e também do oxigênio para determinar a fórmula mínima. Ok? Então, vamos lá. A questão é a seguinte: 148 gramas de um composto orgânico, contendo apenas carbono, hidrogênio e oxigênio, foram queimados numa corrente de ar, formando 352 gramas de gás carbônico e liberando 180 gramas de vapor de água. Ok? Então, ele continua aqui. Considerando a queima desse composto foi completa, tá? Então, como a gente conseguiria determinar que é uma combustão completa sem essa informação? Se a combustão do composto orgânico está liberando CO2 e água, se trata de uma combustão completa. Ok? Eu vou deixar aqui em cima nos cards mais uma questão recente da FUVEST 2026, segunda fase, onde eu falo um pouco mais sobre a combustão completa e também falo sobre os produtos da combustão incompleta, ok? E ele continua aqui, e que a fórmula mínima é igual à fórmula molecular, então a fórmula mínima e a fórmula molecular, nesse caso, elas são as mesmas, nem sempre isso acontece, ok? Ele quer saber o quê? Que é correto afirmar que a massa molecular em gramas é igual a... Então, aqui são 4 itens típicos da Universidade Estadual do Ceará. Tá? Então, 60, 74, 46 e 54. Vocês vão ver que nós vamos chegar num desses valores aqui, daqui a pouco. Ok? Então, é uma questão bem interessante, por isso que eu estou trazendo ela aqui para o canal. Ok? Uma questão típica de determinação aqui. De fórmula mínima, podia ser da fórmula molecular, ou, nesse caso, ele pede da fórmula molecular, tá certo? Então, qual que vai ser a nossa estratégia de resolução? Então, aqui nós temos uma quantidade, nós sabemos a quantidade de composto orgânico que nós estamos pegando para fazer essa combustão completa, tá? A combustão completa desse composto orgânico me gera CO2 e água, ok? Então, a partir dessa quantidade de CO2, nós vamos determinar a massa do carbono. A partir dessa massa gerada de vapor de água, nós vamos determinar a massa de hidrogênio. Por quê? Porque o composto orgânico é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. O CO2, o carbono só está no CO2. Então, essa quantidade de CO2 está relacionada com o carbono do composto orgânico. O hidrogênio do vapor de água, ele está relacionado com o hidrogênio do composto orgânico. Se fosse só carbono e hidrogênio, a questão seria mais simples ainda. Mas como tem oxigênio no composto orgânico, e ele está fazendo uma combustão com o ar, e o oxigênio do ar que reage com o composto orgânico, né, o comburente aqui que é o oxigênio reage com o composto orgânico para que você tenha a combustão completa, então você tem duas fontes de oxigênio aqui. Então você não pode considerar que o oxigênio daqui e o oxigênio da água são apenas do composto orgânico. O oxigênio também está vindo do ar. E é isso que torna essa questão um pouquinho mais trabalhosa, tá? Então, como a gente vai determinar a quantidade de oxigênio? Porque para determinar a fórmula mínima, nós precisamos determinar a quantidade em mol de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Só que de carbono e de hidrogênio é fácil. Só que e o oxigênio, que tem duas fontes? Então, para fazer isso, nós vamos determinar o mol de carbono. Depois que nós temos o mol de carbono, nós transformamos isso para massa de carbono. Mesma coisa aqui, nós vamos determinar o mol de hidrogênio. E aí, a partir do mol de hidrogênio, a gente chega na massa de hidrogênio. E é a partir daí que a gente vai determinar a massa do oxigênio. Por quê? Se eu sei que o meu todo é 148, então a massa do carbono mais o hidrogênio, mais o que tem do oxigênio, seria o que falta para 148. Então eu vou achar a massa de carbono, eu vou achar a massa de hidrogênio, e aí, se eu pegar 148 menos o carbono
mais o hidrogênio, ou a massa de carbono mais a massa de hidrogênio, essa diferença do 148 me dá a massa do oxigênio. E aí eu pego essa massa de oxigênio, transformo para mol, aí eu tenho um mol de carbono, vou ter um mol de hidrogênio, vou ter um mol de oxigênio, e aí eu consigo chegar na fórmula mínima. Chegando na fórmula mínima, é só eu somar as quantidades de carbono, hidrogênio e oxigênio que tiver, e aí eu chego na massa molecular. Tá certo? Trabalhosa? Sim. Difícil? Não. Vamos lá. Então, o que a gente vai começar a fazer? Vamos transformar essas quantidades para número de mols. Então, vamos pegar isso aqui, transformar para mol de carbono. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Então, eu vou pegar aqui, eu quero que sobre mol de carbono por enquanto. Então, eu vou fazer aqui 1 mol de carbono está para 1 mol de CO2. Certo? Ó, 1 mol de CO2 só tem 1 mol de carbono. Tá? Vocês vão ver que para água vai ser diferente. Porque 1 mol de água tem 2 mol de hidrogênio, é H2O. Aqui não, um carbono, no CO2 só tem um carbono. Então 1 mol de carbono está para 1 mol de CO2. Só que eu quero cancelar o CO2, eu só quero que sobre carbono. Então, para eu cancelar um CO2 que está embaixo, tem que aparecer 1 mol de CO2 em cima. 1 mol de CO2 aqui. 1 mol de CO2 são quantas gramas? O carbono é 12 gramas, cada oxigênio é 16 gramas, então 16 vezes 2 dá 32, 32 com 12 dá 44 gramas por mol. Certo? Então, 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. Então, 352 gramas, que é o CO2, equivale a quanto? 352 gramas de CO2 equivale a quanto? Porque aí grama cancelou com grama, esse mol de CO2 cancelou com esse mol de CO2, só sobrou essa unidade para mim. Tá? Então, aqui é tudo 1 e 1. Então, só sobrou 352 dividido por 44. 352 dividido por 44, isso aqui dá 8 mol de carbono. Então, 8 mol de carbono. Ok? Então, eu sei que aqui eu vou ter 8 mols de carbono. Tá? Só que eu tenho que transformar isso aqui para massa por causa do oxigênio. Então, eu sei que 12 gramas... Tá? E de onde eu estou tirando esses valores? De uma tabela periódica que deve ter na prova. Tá? Como ele não deu as massas moleculares do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, é porque deve ter uma tabela periódica na prova para você buscar essas informações lá. Tá certo? Então, como agora eu quero que sobe grama de carbono, então a grama fica no numerador. Então, 12 gramas equivale a 1 mol de carbono. Então, 8 mol de carbono, que é o que tem nesse composto orgânico, equivale a quantas gramas? Então, 8 mol de carbono, porque aí mol cancela com mol, só sobra unidade de grama, que é o que eu quero. Tá? Então, 12 vezes 8 me dá 96 gramas de carbono. Então, de 148 gramas, que é o composto orgânico, eu já sei que 96 gramas são carbono. E a gente consegue fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Tá? A gente consegue fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Tá? A gente vai usar esse valor aqui da água para chegar usar a mesma lógica para chegar na massa de hidrogênio. Aí a gente, sabendo a massa total, a massa do composto orgânico, e quanto eu tenho de carbono e de hidrogênio, então a diferença do total menos o somatório de carbono mais hidrogênio vai me dar a massa do oxigênio, que é o que eu preciso saber também. Tá certo? Então vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio agora. Só que, como eu disse, 1 mol de água tem quantos mols de hidrogênio? Ó, 1 mol de água tem 2 mols de hidrogênio. Tá? Então eu tenho aqui 2 mol de hidrogênio. 1 mol de água tem 2 mol de hidrogênio. Se eu pego lá H2O e ela separar, eu vou ter aqui 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. Então, 1 mol de água tem 2 mols de hidrogênio. É isso que eu estou fazendo. Tá certo? Para a gente achar de hidrogênio quantos mols eu vou ter desse cara para depois transformar para massa. Então, agora eu uso a mesma lógica. Eu quero cancelar, eu quero só que sobre mol de hidrogênio. Se tem 1 mol de água embaixo, tem que ter 1 mol de água em cima. Então, 1 mol de água equivale a quantas gramas? Ó? 1 mol de CO2 era 44. O hidrogênio é 1 grama, como eu tenho 2 hidrogênios, são 2 gramas. O oxigênio é 16 gramas. 16
com 2 dá 18 gramas por mol. É a massa molecular da água. Tá certo? Então, aí, mol de água já cancelou com mol de água. Ó. Só que tem que cancelar a massa ainda. Então, onde que tem massa aqui? Ó? Aqui. Tá? Então, por que ele colocou 180 aqui? Já para facilitar a sua vida. Tá? Porque aí, ó, grama cancela com grama. E ele colocou 180 para você simplificar. 18 dividido por 18 dá 1. 180 dividido por 18 vai me dar 10. Então, 2 vezes 10 me dá 20 mol de hidrogênio. Tá certo? Então, tenho aqui também 8 mol de carbono e tenho 20 mol de hidrogênio. Só que eu tenho que transformar isso para massa. Então, o que eu faço? Eu quero que sobre massa, então eu sei que 1 grama, que é a massa molecular do hidrogênio, equivale a 1 mol. Então, 20 mol de hidrogênio, que é o que tem no composto, equivale a quantas gramas? Então, 20 mol equivale a quanto? Mol cancela com mol. Aí, como aqui embaixo é 1, então fica 1 vezes 20, só que fica 20 gramas. 20 gramas de hidrogênio. Então, eu sei que dos 148 gramas do composto orgânico, 96 gramas são carbono e 20 gramas são hidrogênio. Então, 96 com 20 dá 116. 148 menos 116 vai me dar 32 gramas, que é a massa de oxigênio. Tá certo? Mas vamos deixar isso aqui registrado. Então, a massa de oxigênio, ela vai ser igual a 148 gramas, que é o total do composto orgânico, menos o somatório da massa do carbono mais a do hidrogênio. Então, 96 gramas mais 20. Deixa aqui fora a massa. 20 gramas a unidade. Então, 148 menos 116, isso aqui dá 32 gramas, que é o oxigênio. Certo? Só que eu preciso agora em mol. Tá? Eu tive que ter aqui em massa, como eu expliquei. Eu tive que passar aqui para massa, porque eu tinha que fazer essa conta para achar o oxigênio. Tá? Então, por isso que eu tive que passar para massa. Agora, o que eu tenho? Agora eu tenho que passar para mol de oxigênio para determinar a fórmula mínima. Então, eu sei que 1 mol de O, 1 mol de oxigênio, é 16 gramas. Tá? Então, como eu disse, isso está na tabela periódica. Isso vem de alguma informação que ele não deu aqui, então é porque tem em algum lugar da prova. Tá? Então, 32 gramas, por que ele deu 32 aqui também? Porque aí você simplifica aqui, unidade, o em cima e embaixo cancela. 16 por 16 dá 1. 32 por 16 dá 2. E a unidade que sobrou é mol. Então, eu tenho 2 mol de oxigênio. Tá? Então, agora eu tenho o mol de todo mundo. Ó. Perfeito agora. Ó, eu tenho 1 mol de carbono, eu tenho 1 mol de hidrogênio e eu tenho 1 mol de oxigênio. Tá? Então, agora, para determinar a fórmula mínima, o que a gente vai fazer? A fórmula mínima, ela vai ser o seguinte. Eu vou pegar o carbono e eu tenho 8 mol dele. Tá? Daqui. Eu tenho hidrogênio e eu tenho 20 mol dele. Estou tirando daqui. Eu tenho oxigênio e tenho 2 mol dele. Coloco ele aqui. E aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que normalizar todo mundo. Então, como eu tenho o menor número de mols é o do oxigênio, que é 2, eu tenho que dividir tudo por 2. Divido por 2, divido por 2, divido por 2. E eu tenho que fazer isso, ok? Não pense, porque tem vezes que dá um número quebrado. Tem vezes que dá 1,6 carbono, 2, alguma coisa hidrogênio e 0 alguma coisa é oxigênio, 0,75 oxigênio. Então você tem que pegar o menor número de mols e normalizar todo mundo. E aí depois você vê um fator que faça com que você obtenha apenas números inteiros. Tá certo? Então, fazendo isso aqui, 8 dividido por 2 vai me dar 4 carbonos. Hidrogênio, 20 dividido por 2 vai me dar 10 hidrogênios. Tá? 20 dividido por 2 vai me dar 10 hidrogênios. E o oxigênio, 2 dividido por 2, vai me dar 1 oxigênio. Tá? Então, percebam que eu simplifiquei aqui pelo menor número de mols. Se fosse 0,75, eu ia dividir tudo por 0,75.
tá certo? Depois eu procurava um número que multiplicasse o número, que deixasse com que todos os números virassem números inteiros, tá? Então, isso daqui é a fórmula mínima, tá? Essa daqui é a fórmula mínima. Que neste caso é igual à fórmula molecular. Nem sempre isso acontece, ok? Então, nem sempre isso acontece. Então, chegamos aqui na fórmula mínima. Agora ele quer a massa molecular. Como a gente vai determinar a massa molecular? Então, a gente sabe aqui que eu tenho 4 vezes 12. Então, o carbono é 12 gramas. Eu tenho 4. Então, 12 vezes 4 dá 48 gramas. Mais o oxigênio, o hidrogênio é 1 grama. Eu tenho 10 hidrogênios. Então, 1 vezes 10, 10 gramas. Vem dos hidrogênios. E só tem um oxigênio, que tem uma massa de 16 gramas. Então, ainda faltou aqui. Então, mais 16. Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 48 com 10 dá 58. 58 com 16 me dá 74. Então, eu vou ter 74 gramas por mol. Essa daqui, que é a minha resposta, e tem uma alternativa que bate com isso aqui, com esse 74. Certo? Então, você vê que é uma questão. Ela é trabalhosa? Ela é trabalhosa, mas ela é difícil? Não. Porque tem uma sequência lógica para você fazer. Tá? Então, se a gente recapitula aqui o que a gente fez, ó, pegamos aqui, determinamos o mol de carbono. Onde tem carbono? No CO2. Aqui só tem carbono. O carbono do composto orgânico só vem do CO2. Então, a gente pegou isso aqui e transformou para mol de carbono. Tá? Aí, como a gente não tem do oxigênio, o oxigênio tem que ser de uma forma indireta, então a gente tem que transformar esses 8 mols de carbono para massa de carbono. Mesma coisa para o hidrogênio, que está no vapor de água. Então, no vapor de água eu tenho os hidrogênios. Então, em 1 mol de água eu tenho 2 hidrogênios. Então, em 180 gramas de vapor de água, quantos mols de hidrogênio eu tenho? 20. Tá? 20 mol de hidrogênio. Só que eu preciso achar o oxigênio de forma indireta, então eu preciso transformar esses 20 mol para grama. Achei aqui a massa do hidrogênio. Tá? Aí fiz o total menos o somatório de carbono mais hidrogênio, eu achei a massa do oxigênio. A massa do oxigênio eu transformei para mol, então 32 gramas de oxigênio equivale a 2 mols de oxigênio. Aí tenho todos os números de mols, coloco aqui no carbono, no hidrogênio e no oxigênio, divido tudo pelo menor número de mols, e aí cheguei na fórmula mínima, que é o que ele quer. Tá? E aí peguei aqui, somei a quantidade de carbonos vezes a massa molecular do carbono, peguei o número de mols de hidrogênio e multipliquei pela massa molecular do hidrogênio, peguei a quantidade de oxigênios e multipliquei pela massa molecular do oxigênio e cheguei em 74 gramas por mol. Tá certo? Então, vocês veem que é trabalhoso? Sim, é trabalhoso. Tá? Não vou negar que isso aqui não é trabalhoso, mas não é difícil. Tá? E como você vai pegar a ideia disso aqui? Você vai ter que, de tempos em tempo, pegar 1, 2 questões dessa e tentar puxar de cabeça para você ir lembrando das etapas que você tem que seguir. Mas são etapas lógicas. O carbono só pode vir do CO2. Se você tem CO2, está relacionado com o carbono. O vapor de água está relacionado os hidrogênios com o hidrogênio do composto orgânico. E o oxigênio, geralmente vai faltar aqui o oxigênio para você ter que fazer essa conversão aqui em massa para carbono e para hidrogênio para você determinar aqui o oxigênio. Tá certo? Então, quando a gente vem para cá, isso aqui é mais ou menos o que está acontecendo. Eu tenho o composto orgânico, eu sei a massa dele que eu estou pegando para colocar para queimar, né, para fazer a combustão do composto orgânico. Tá? Essa parte aqui, você tem aqui a combustão. Tá? Então você está pegando o composto orgânico, está colocando ele em contato com o oxigênio do ar. Tá? Você vai colocar lá uma chama, uma ponto de ignição para que isso aqui queime. E aí você acaba gerando o CO2 e a água. Tá? Então, a gente determinou quem são esses caras aqui a partir dessa quantidade. E dessa quantidade, a gente sabe que aqui é 352 gramas.
aqui é 180 gramas, aqui é 148 gramas. Daria para você fazer de outra forma? Daria, tá? Eu sei que aqui são 8 mol, eu sei que aqui são 20 mol, tá? Então, eu poderia colocar esses valores aqui, aí eu ia contar quantos oxigênios eu teria desse lado, e aí eu sei que aqui seria um fator, então o que faltasse daqui eu colocaria nesse índice aqui. Daria para fazer de outra forma? Daria, tá? Eu prefiro fazer dessa forma que eu demonstrei para vocês, tá certo? Então, quando eu venho para cá, o que a gente descobriu? Que são 4 carbonos, aqui são 10 hidrogênios e é um oxigênio. Então, se eu tenho 4 aqui, eu coloco um 4 aqui, porque aí eu fico com 4. Aqui são 10 hidrogênios, então como aqui tem um 2, eu coloco um 5. E aí eu conto os oxigênios. Aqui, 4 vezes 2 dá 8 oxigênios aqui. Aí 5 vezes 1 me dá mais 5 oxigênios, então o somatório aqui dá 13 oxigênios do lado dos produtos. Então eu preciso ter 13 oxigênios do lado dos reagentes. Então, como aqui já tem 1, e como aqui já tem 2, então 6 vezes 2 dá 12, mais 1 daqui dá 13. E a equação, ela fica balanceada, tá? Então é isso aqui que está acontecendo nessa reação. Você está pegando esse cara que tem essa fórmula molecular, ele reage com o oxigênio, e aí você chega aqui em 4 mols de CO2 e 5 mols de água, tá certo? Então, uma das coisas que chama atenção aqui, ó, é que, por exemplo, se você não tivesse, vamos supor que você não dividir isso aqui por 2, vamos supor que você não dividir isso aqui por 2, você não dividiu por 2, você ia chegar no dobro de 74, então você ia chegar em 148. Se você não tivesse dividido por 2, você ia chegar em 148. E aí você ia ver que não ia ter alternativa para você assinalar como correta, tá? Então você vai falar, o que está faltando? Estaria faltando você dividir por 2. Porque a hora que você pegar 148 e dividir por 2, você vai pegar 14 dividido por 2 vai dar 7, 8 dividido por 2 vai me dar 4. E aí você chega assim na alternativa correta, tá certo? Então se você não chegasse aqui, então a fórmula mínima é C8H20O2, tá? Então você fala, bom, então quanto que é essa massa molecular? Aí você vê, bom, essa massa molecular está dando 148. Aí você ia procurar na alternativa, não ia ter. Aí você fala, mas eu fiz tudo certo. O que você esqueceu? Esqueceu de fazer a divisão por 2. Você fala lá, 148. Tô vendo que se isso aqui dividir por 2 dá 74. Tem uma alternativa como 74. Então, se eu sei que o meu cálculo todo está certo, significa que eu só esqueci de dividir por 2. A hora que você dividir por 2, você chega aqui na 74, que é a sua alternativa correta. Tá certo? Então vocês veem que é uma bela questão da Universidade Estadual do Ceará, tá? Uma questão trabalhosa? Sim, tá? Então você pega lá, por exemplo, um livro que eu gosto de usar muito para estudar no meu dia a dia, é o livro de Química Geral do COTS, Química e Reações Químicas, e você vai lá no capítulo 3, que você vê que é um dos capítulos iniciais do livro, ele trata dessa determinação de fórmulas químicas, tá certo? E eu também tirei essa questão aqui do material do poliedro, tá? Que é o material que eu trabalho no cursinho, que também é um material muito bom. Então, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam fazê-la ou não, ok? Então, como eu disse, você tem que de tempo em tempo pegar uma questão dessa aí, tentar refazer, assim como de outros assuntos também. Você não pode fazer toda a bateria daquele assunto de uma vez. Você tem que ir fazendo isso constantemente. Não adianta fazer tudo de uma vez. É melhor que você faça isso espaçado do que faça todas as questões desse assunto em um dia só. Ok? Porque aí depois, daqui 2, 3 semanas, você já não lembra mais. Agora, quando você espaça, você fala, vou fazer 2 questões desse assunto hoje. Daqui 10 dias eu vou fazer
mais 2, daqui 30 dias eu vou fazer mais 2. Aí você vai tentando puxar isso da memória e espaçando, você vai fixando isso na memória, tá certo? Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!